Se alguém adulterava, não vai procurar não adulterar mais. E assim vai, a gente vai tentando tirar de nós toda a podridão. E a gente declara a Cristo que a gente quer isso. E se entrega nas águas, se entrega a Cristo de todo o coração. E o Espírito de Deus nos ajuda, porque sem Deus, sem Jesus, não conseguimos nada, verdadeiramente. É impossível para um homem natural se livrar disso tudo por si só. Ele pode até se julgar uma pessoa reta, uma pessoa sincera, mas na hora do vamos ver, na hora que ele for tentado, na hora que acontecer algum problema, ele vai mostrar essa velha natureza, essa natureza do homem corrupta, que não agrada a Deus. Veja, Deus ama o pecador, não ama o pecado, por isso que ele quer que a gente seja limpinho. E ele nos ajuda nisso. E nos ajuda de uma forma diferente, né? Porque quando a gente quer uma roupa como essa, branquinha, a gente pega um alvejante, né? Pega um cloro. Hoje tem várias formas de você alvejar a roupa, né? Mas Jesus, ele te limpa com sangue. Aleluia, com o sangue dele vertido na cruz. E aí é que está o mistério da cruz, né? Então, ele se entregou sua vida, se deixou crucificar, ressuscitou ao terceiro dia para mostrar para a gente que é real essa história de vida eterna. É real. Porque alguns acham que, de repente, não é real, né, no seu coração. Mas Cristo deu esse exemplo para mostrar que verdadeiramente há como ressuscitar depois da morte. Aleluia. E lógico, ele subiu aos céus para mostrar para a gente que a gente também vai da mesma maneira. Porque apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor nas nuvens. E nós, os vivos que estivermos em Cristo, e os mortos em Cristo, se encontrarão também com eles nas nuvens. Só que quem estiver vivo nessa época, diz a palavra que vai ser arrebatado, ou seja, não vai nem passar pela morte física. E glória a Deus, porque lá em Apocalipse diz que bem-aventurados são os que não passarem pela segunda morte e que estiverem nessa primeira morte. Porque, meus irmãos, a segunda morte vai ser aquela morte para o suplício eterno. Aquela morte que ninguém quer viver. E louvado seja o nome de Deus. Que vivamos com Deus, que vivamos com o Senhor, a vida eterna que Ele promete. E veja que Jesus, Ele fez questão de dar exemplo. Ele não tinha pecado nenhum para ser sepultado. Aliás, Ele era Deus em forma humana, né? Segundo João, logo no primeiro capítulo, né, de João. Ele dizendo que Ele era o Verbo e o Verbo era Deus, né? Então Ele se fez carne para mostrar para a gente o que nos espera depois da morte. Ou quando Ele nos arrebatar, se assim aprover a Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Ele deu o exemplo. João Batista até estranhou. Mas eu vou te batizar? João Batista deve ter se olhado, né, para ele mesmo. Mas eu vou te batizar? Né? O Senhor não é o Cordeiro de Deus, né? Não tem razão de ser. João Batista pensou, né? E a resposta de Jesus foi pronta, né? Cabe a mim cumprir a justiça de Deus. Aleluia. Meus irmãos, e se os irmãos lerem também lá em Romanos 10, no versículo 9, quando fala da confissão de fé com a boca e com o coração, ali também no versículo seguinte, no versículo 10, diz que também ali nós praticamos nesse ato a justiça de Deus na confissão de fé. E assim, meus irmãos, são dois atos de justiça. O primeiro é a confissão de fé com a boca e com o coração, que todos aqui já fizemos. A segunda, louvado seja o nome do Senhor, é o batismo. Não é simplesmente um mergulho dentro d'água, entenda? Seria se a gente não tivesse sob a autoridade de Deus aqui. Porque se vocês forem num bar e tiver um bêbado lá, deixa que eu te batizo. Esse batismo não vai valer de nada, ele pode até falar as palavras, né? Eu batizo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se ele não tiver a autoridade de Deus, se não tiver um só com Deus, isso não vale nada. Então louvado seja o nome do Senhor. E maravilhados fiquemos, porque Deus, Ele faz essas coisas, né? Quem um dia pensou, né? Eu fico olhando para mim lá atrás, antes mesmo de me batizar, né? Muito antes, né? De confessar o nome de Jesus, fazendo as coisas que eu fazia. Eu nunca pensei que estaria hoje aqui, né? Ainda mais conhecendo a Dona Castorina, aqui nesse ambiente, né? Batizando pessoas, né? Tendo os irmãos aqui comigo. A gente pensava em buscar riquezas, em buscar outras coisas para poder ter uma mansão, para poder ter lá uma piscina, para poder ter ali. O batismo seria o contrário, né? A gente dá os mergulhos, depois deu um copo de cerveja, enfim, não